Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo os discípulos aproximaram e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque vos foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. E por isso que eu lhes falo por parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho. Hoje nós meditamos Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 17. Esse Evangelho começa com os discípulos questionando Jesus por que Jesus fala em parábolas. E Jesus explica que a eles, que são discípulos, foi dado conhecer os mistérios do reino. Por isso Jesus explica. Na verdade, Jesus está formando eles e esclarecendo esses mistérios. E já para o povo, e mais particularmente para aquela turma dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, dos escribas, dos herodianos, esses mistérios não foram revelados, não foram esclarecidos. Por que isso? Porque desde o princípio eles estão com o coração fechado. Desde o princípio eles estão ouvindo de má vontade, como diz o Evangelho. Porque eles estão fechados em si mesmos, cheios de si, cheios de orgulho, de soberba, sempre com o desejo de satisfazer as suas vontades, seus caprichos, buscando apenas as suas próprias opiniões, buscando apenas seguir a si próprios, querendo ser os referenciais de verdade, os donos da verdade, seguindo apenas as suas concepções, fechados no egoísmo. Eles não acolheram, eles não aceitaram a verdade que vem de Deus. Eles não se deixaram conduzir, eles não acolheram a verdade para deixar essa verdade fazer com que eles repensassem a sua vida, as suas atitudes, a sua prática religiosa, a sua caminhada. Poderíamos ainda dizer que eles se acomodaram, que eles não quiseram mudar. Estava bom do jeito que estava e não queriam abrir mão da vida que levavam e como viviam, mesmo que aquilo tivesse errado. Preferiram ficar na desobediência, na rebeldia, ou naquela frase que a gente ouve muito: eu fiz a vida inteira assim, não vou mudar. Ou como diz o Evangelho, quando alguém prova um vinho novo, acaba dizendo que o vinho velho é melhor e prefere o vinho velho, prefere os costumes velhos, prefere os maus hábitos, prefere os pecados de sempre, ao invés de querer mudar, melhorar, sair do erro. Se acomoda no erro e nas vantagens que aquele erro oferece no momento. Porque o erro ele pode oferecer vantagem no primeiro momento. Depois, o que ele traz como consequência são desestruturação, são coisas negativas,
são exclusões, mentiras, dores. Infelizmente, pecado atrai mais pecado ainda. Então, eles não ouviram, eles fecharam os seus corações, os seus olhos, os seus ouvidos. Eles receberam a verdade e preferiram ficar na mentira. E se fecharam nas suas opiniões, foram incapazes de ouvir a verdade proclamada por Cristo e pelo menos se questionar: será que eu estou certo mesmo? Será que isso aqui não pode ser diferente? Será que a maneira como eu estou vivendo está correta? Não tiveram nem a coragem de olhar lá para o texto da Torá, para o texto da lei, que Jesus inclusive citava alguns textos. Não tiveram nem a coragem de olhar para o texto da palavra de Deus, que era conhecida naquela época, para poder dizer: não, quem sabe eu estou interpretando errado. Ou às vezes eles até sabiam que estavam interpretando errado, mas preferiram interpretar errado para se auto-justificar, para justificar os seus posicionamentos e não mudarem. Aí você vê aqui o orgulho, a soberba, a vaidade, o seguir a si próprios. E isso é um veneno. E é por isso que Jesus não perdeu tempo com eles nesse sentido. Porque eles não queriam ouvir, eles não estavam interessados, né? E olhavam naquela verdade que estava sendo mostrada para eles algo que ia atrapalhar a vida deles, ia atrapalhar o que eles estavam fazendo. E eles não queriam ser atrapalhados, não queriam mudar, não queriam repensar a vida, não queriam se converter. É por isso que Jesus cita o profeta Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem os ouvidos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Infelizmente, ainda hoje, meu irmão, minha irmã, no meio de nós dizemos ter fé, e fora também daqueles que não têm fé ou até não acreditam, ou estão aí e declaram que acreditam em Deus, mas muitas vezes o comportamento, os valores que eu elejo para viver no dia a dia, as coisas que eu alimento no meu coração, a maneira como eu vou agindo, às vezes é uma maneira que diz que acredita em Deus, mas se fecha em si mesmo. Diz que acredita em Deus, mas está cheio só de si, das suas opiniões. Diz que acredita em Deus, mas está fechado no seu orgulho, na sua soberba. Diz que acredita em Deus, mas busca mais a sua vontade do que a vontade de Deus. Diz que acredita em Deus, mas ouve só a si próprio e o mundo do que ouvir a Deus. Diz que acredita em Deus, mas dá espaço só para o barulho do mundo e não sabe silenciar para dar espaço para Deus. Diz que acredita em Deus, mas quer satisfazer só os seus caprichos e não quer abrir mão de nada. Diz que acredita em Deus, mas vive só em função das suas opiniões, vive só em função das redes sociais, vive só em função dos seus desejos, gostos, preferências, vive só em função de tirar vantagens e se dar bem. Diz que acredita em Deus, mas vive só em função da sua vaidade, do seu aparecer para os outros, da sua autossuficiência também. Diz que acredita em Deus, mas segue a si próprio, suas concepções, pensa só em si. Então, o que adianta dizer que acredita em Deus, se não acolhe Deus e a sua palavra? Se não aceita Deus a sua orientação? Se não, quando ouve a palavra de Deus, não repensa as suas atitudes? Diz que acredita em Deus, mas se acomoda.
não quer mudar, não quer abrir mão de nada, desobedece os mandamentos, muitas vezes tem um comportamento rebelde e acha que os mandamentos de Deus, a lei de Deus, a doutrina de Deus vai atrapalhar e eu quero fazer tudo do meu jeito, não do jeito que está na palavra, nem do jeito que a igreja ensina. Então, infelizmente, é isso que acontece conosco. Com a nossa geração, muitas vezes nós ouvimos de má vontade. Muitas vezes nós fechamos os olhos porque não queremos ver. Nós tapamos os ouvidos porque não queremos ouvir. E seguimos do nosso jeito, cheios de nós mesmos e vazios de Deus. E é por isso que Jesus também exalta ali os discípulos, porque aos discípulos é revelado os segredos. E por que é revelado o segredo aos discípulos? Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, ou seja, estão abertos, eles querem aprender, eles estão ali dispostos, disponíveis. E os vossos ouvidos ouvem, eles acolhem. Eles não estão cheios de si, muito pelo contrário, eles se esvaziam. São humildes, são simples, buscam a vontade de Deus e não a própria vontade, são capazes de, à medida que conhecem a vontade de Deus, vão se esvaziando das suas vontades, caprichos, opiniões, desejos, para acolher a vontade de Deus, porque eles entendem que a vontade de Deus é um bem para eles e ali está a grande realização das suas vidas. Por isso são capazes de ir aos poucos se deixando converter, acolhendo a verdade, acolhendo a palavra, acolhendo a doutrina, se deixando orientar, se deixando corrigir, repensando as suas atitudes, saindo do seu comodismo e indo ao encontro de Deus para deixar Deus operar na sua vida, deixando as coisas mudarem na sua vida através da ação poderosa, misericordiosa, amorosa de Deus nas suas vidas. Conseguem abrir mão do que são para que Deus possa ser tudo na sua vida. Querem depender de Deus, querem obedecer a Deus, não veem Deus como algo que vai atrapalhar, mas veem em Deus aquele que vai me ajudar. E eu não quero do meu jeito, eu quero do jeito de Deus. Esses são os felizes porque ouvem, esses são os felizes porque veem, e a esses é revelado os mistérios do reino de Deus, porque eles estão abertos, e por isso Deus tem a possibilidade de agir poderosamente, de restaurar, de renovar, de curar, de libertar essas pessoas ao longo de um processo de conversão. Meu irmão, minha irmã, eu espero que nós sejamos estes, que os olhos veem e os ouvidos ouvem, que o coração está aberto e que estão ouvindo de boa vontade e que não se fecharam para Deus. Mas lembre, não basta só dizer que acredita em Deus. Se eu acredito em Deus, eu preciso deixar o ensinamento dele influenciar na minha vida. Se eu digo que acredito em Deus e eu não tenho contato com o ensinamento de Deus, essa fé é vã. Se eu digo que acredito em Deus e eu não tenho contato com o ensinamento de Deus, ou quando tenho contato, eu não deixo esse ensinamento fazer eu repensar as minhas atitudes, essa fé é vã. Porque não basta só dizer que acredita. É necessário acreditar e deixar o conteúdo dessa fé, o ensinamento dessa fé, a orientação dessa fé, renovar a minha vida. Senão, do contrário, é como diz um ditado popular, é como enxugar gelo. Não tem coisa mais inútil do que você tentar enxugar gelo. Nunca vai secar, o gelo vai derreter, tudo vai se perder e não adianta nada. Então não adianta dizer ter fé e não deixar essa fé influenciar na sua vida. E não ter contato com esse conteúdo da fé para que a tua vida seja renovada a partir desse conteúdo. Tenhamos boa vontade,
abramos os olhos, abramos o ouvido e o coração e deixemos a luz de Cristo nos iluminar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.